Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo, no qual irei abordar os seguintes tópicos relacionados ao cadastro de usuários. 1. Os diferentes níveis de acesso, que são vendedor, gerente e administrador. 2. Como ajustar alguns níveis de acesso de acordo com as suas necessidades. 3. Como configurar o limite de desconto dado por um gerente ou vendedor. E 4. Como configurar a exigência de autorização para a realização de algumas atividades. Acessando o nosso sistema, vamos ao cadastro, usuários. Perceba que o software já vem com o usuário nomeado como 1 e a senha também é 1. Aqui cabe só uma pequena observação que não é possível alterar o nível desse usuário porque o sistema exige pelo menos um administrador. Entretanto, podemos facilmente alterar este nome. Para cadastrar um novo usuário, simplesmente clicamos em novo, colocamos o nome. Apenas para simplificar, vou colocar como G2, para a gente lembrar que é um gerente, e a senha dele é 2, e vou salvar, e vou criar um vendedor com o nome V3, cujo nível de acesso é vendedor, e a senha é 3, e vou salvar. Para vermos como o software se comporta de acordo com o nível de acesso, observe que aqui no rodapé, no momento, o usuário nomeado 1 está como administrador. Eu vou entrar novamente no sistema e vou usar a tecla de atalho Ctrl mais U, que também está aqui nos utilitários, trocar usuário. Volta para a tela de login. Esta lista me traz todos os usuários cadastrados no sistema. Se eu entrar com o Wilson e a senha 1 e acessar, aqui embaixo aparece meu nome, Wilson, como administrador e o programa totalmente acessível. E agora vamos entrar com o nível de gerente. Perceba que o sistema já mudou um pouco e lá embaixo está a indicativa do nível de acesso do usuário e o nome dele. Esse usuário como gerente, basicamente, o que ele consegue fazer é visualizar as informações, algumas delas, e cadastrar novos itens. Por exemplo, o usuário ele não consegue cadastrar, nem alterar, nem apagar. Clientes, basicamente a mesma coisa, mas ele consegue cadastrar um novo cliente. Assim como no estoque, também ele só consegue cadastrar, visualizar algumas informações, a não ser que ele solicite uma autorização, como está expresso aqui, F10. Se o gerente precisar fazer alguma alteração no produto, como ele não tem acesso direto, ele pode simplesmente teclar F10, surgirá uma tela de autorização. Vou digitar o número 1, que é a minha senha de administrador. A tela fica totalmente liberada para que esse gerente possa fazer as alterações que precise. Se ele fechar e tentar abrir novamente, o software novamente bloqueia e para ele fazer alguma alteração ele vai precisar de autorização. A mesma coisa com os clientes. Ele também pode alterar ou apagar desde que peça autorização. Alguns módulos que em regra só interessam aos administradores, como caixa e vendas, ficam bloqueados por padrão. Agora vamos entrar como vendedor. Perceba que a restrição é bem maior do que aquela imposta aos gerentes. Nesse caso, os vendedores praticamente eles só vão vender e no cadastro de clientes receber a dívida quando o cliente fizer alguma compra a prazo e vier fazer o pagamento. Então esse usuário pode receber essa dívida. E também a gente pode configurar para que ele nem isso faça, simplesmente só venha para a tela do PDV e mais nada. Agora iremos para o segundo tópico, onde veremos como ajustar esses limites, tanto de vendedor quanto de gerente, de acordo com as suas necessidades. Vou entrar como Wilson, que é um administrador. Vamos acessar as configurações administrativas, que são exclusivas de administradores. Então aqui no nível de acesso, o vendedor pode receber dívida do cliente, como estava marcado sim, ainda ficou ativado lá no cadastro do cliente, um vendedor pode entrar. Se eu marcar como não, sair e entrar novamente aqui como vendedor, o vendedor não consegue mais receber a dívida. Ele só vai poder basicamente efetivar vendas através do PDV. Entro aqui como Wilson, configurações administrativas, nível de acesso dos usuários, vou deixar como sim, e aqui no módulo estoque, ele basicamente só consegue criar um novo registro. Entretanto, dependendo da forma como você administra a sua empresa,
talvez seja interessante você permitir aos seus gerentes que eles mesmos façam as alterações de preço, por exemplo. Para isso você precisa marcar o que você quer que ele faça, sem a necessidade de estar pedindo autorização. E no módulo de compras ele poderá fazer tudo. Inclusive, aqui no módulo caixa, que é em regra exclusivo de administrador, os gerentes também poderão acessar. Notem primeiro, esse módulo caixa não era acessível, agora é. Se ele tentar acessar vendas, por exemplo, não vai porque não foi dada autorização para os gerentes. Na parte de compras, tudo está liberado. No cadastro de clientes, também tudo está liberado. Estoque, alterar e apagar. Preços e quantidade, não foi liberado. Vamos permitir vendas e contas a receber. Ó, cliente, voltou o bloqueio. Estoque, totalmente liberado. Agora é possível modificar preço ou quantidade. Agora ele tem acesso a contas a receber, ao caixa e às vendas. Com isso encerramos o tópico 2 e vamos para o tópico 3, onde iremos configurar o limite de desconto dado por um vendedor ou por um gerente. Aqui nas configurações administrativas, eu tenho aqui o limite de desconto que um gerente ou um vendedor pode dar. Vou especificar aqui só para simplificar que um gerente pode dar até 10% de desconto numa venda e um vendedor pode dar apenas 5%. Digamos que o seu gerente está fazendo uma venda de R$140 e resolve dar um desconto F10. Está aqui embaixo o atalho, né? Desconto na venda. Então, aqui no canto superior esquerdo tem 10% ou R$14, que isso é o limite que esse gerente pode dar. Se ele tentar, por exemplo, colocar 11 e pressionar F12, como indica aqui embaixo para confirmar, o sistema dá um alerta dizendo que ele só pode dar um desconto máximo de 10% ou de R$14. Então ele não pode dar mais do que isso. Digamos que ele dê 9% e tente driblar aí o sistema. Ele vai novamente apertar F10 para fazer a correção. Como ele já deu 9%, então aqui ele vai tentar, e 1% seria R$1,40. Vamos dizer que ele dê mais R$1,50. O sistema dá um alerta novamente. Então o sistema calcula, independente dele dar o desconto em percentual ou valor, não passa do que foi estabelecido no limite. E vou colocar R$1,40 e vamos finalizar. Aqui embaixo, total da venda, vai ficar a indicação do total original, menos o que ele deu em percentual e menos o que ele deu em valor. Agora vamos verificar esse limite no caso do vendedor que colocamos só 5%. Pronto, R$100. Esse vendedor ele tem um limite de desconto de 5% ou R$5. Se o vendedor tentar dar 6%, o sistema também emite o aviso, ou se ele tentar 4%, no caso ali 1% vai ser R$1, se ele tentar colocar R$1,01, ele já recebe o alerta de que não pode, ele só vai realmente conseguir os 5%. E isso você pode configurar para que ele não dê desconto nenhum, que seja 0. Aqui a gente pode deixar 0 e 0. Passando agora para o quarto e último tópico, iremos configurar a exigência de autorização para algumas atividades. O sistema permite que todos os usuários deletem o item na venda, ou altere preço ou quantidade durante a venda e até visualizem um relatório de caixa na tela do PDV para prestação de contas. Eventualmente, você pode querer que o usuário, antes de executar uma dessas 3 opções, ele peça autorização, onde aparecerá aquela caixinha que só os administradores, através da senha, poderão liberar. Antes disso, é interessante verificar cada uma dessas situações. Então eu vou fazer o seguinte, com o usuário, eu vou pegar simplesmente aqui um gerente, a gente vai deletar um item na venda, vai alterar quantidades e vai visualizar o relatório de caixa. Depois a gente volta para cá para exigir autorização. Eu vou colocar alguns itens, só a nível de exemplo. Quando eu pressiono Ctrl Delete, que está aqui embaixo no atalho, Ctrl Del ou Ctrl Delete, o sistema me pergunta qual item que eu quero apagar. Tá? Note que não pediu autorização nenhuma, simplesmente eu posso indicar o item 5, que é esse último item que está selecionado, mas eu poderia apagar o terceiro ou quarto. Vamos lançar um outro aqui. Pronto, digamos que eu tivesse lançado essa água errado. Eu posso
usar a seta do teclado e ir até ela. E quando apertar Ctrl Del, a sugestão já vai ser o número que está selecionado 6, ou independente de onde eu estiver, quando eu apertar Ctrl Del, eu indico o número do item que eu quero apagar. No caso 6, ele já foi eliminado da venda. Se eventualmente eu quiser apagar toda a venda, para não apagar item por item, eu posso pressionar Ctrl Del e ao invés de digitar o número do item, eu coloco 0. O sistema vai me perguntar se realmente eu quero deletar todos os itens da venda. Ao responder sim, ele elimina todos. Note que não foi solicitada autorização nenhuma, eu estando como gerente. Inclusive está aqui em cima a indicação do nível e do nome do usuário. Então vamos lá. Conseguimos fazer uma venda normal. Se eu quiser alterar a quantidade desse item aqui, eu só lancei um, mas eu preciso alterar essa quantidade ou o preço. Aqui em cima, no canto superior direito, eu tenho Ctrl A de alterar. Então eu posso alterar esse item de número 3 ou 2, vamos alterar o 2. E aí eu tenho o produto de teste, está na quantidade 1, mas na verdade eu queria vender 5. E não a 1,40, mas a 1,50. Então eu posso pressionar F12 e foi alterado quantidade e valor. No final do expediente, naturalmente o usuário vai fazer a prestação de contas e para isso ele tem o relatório de caixa. No exemplo aqui eu tenho R$ 126 mais 10,30. Esse é um relatório fornecido pelo sistema que o usuário pode utilizar para a prestação de contas. Note que até agora não foi solicitada autorização para nada. Vamos ajustar para que seja solicitada autorização tanto de vendedor quanto de gerente, sempre que eles tentarem deletar uma venda, alterar o preço e ou quantidade, ou visualizar aquele relatório de caixa. Então, Ctrl U, vou entrar aqui como gerente. Se entrasse como vendedor, o resultado seria o mesmo. E aí o gerente tenta deletar um item. Ó, quando pressionei Ctrl Del, apareceu a tela de autorização. Então Ctrl Del não deleta, vai pedir autorização. Se algum administrador fornecer autorização, estou digitando 1, aí sim aparece a tela onde o gerente poderá deletar. Então, com esse bloqueio aqui, o usuário não vai poder deletar a venda nem item de forma nenhuma, a não ser que peça autorização. Uma outra situação é alterar quantidade e preço. Também será solicitada autorização. E para o fechamento de caixa, lembrando que isso aí vai depender, isso tudo é para favorecer ou a praticidade ou o aumento de segurança. Cada empresa tem a sua realidade. O sistema realmente está aí para se adequar às várias situações da maneira que você achar melhor. Em relação ao relatório de caixa F1, é um relatório simples, mas tem aquela situação do funcionário vender de qualquer forma, de qualquer preço e no final conferir, olhar aqui o valor e verificar se está passando alguma coisa ou não. E se estiver passando, o excedente ele pode retirar. Mas em resumo, fica a seu critério configurar o software. Cabe a você determinar o que é melhor para a sua empresa. E o sistema está aí com várias configurações para se adequar exatamente ao que você precisa e da forma que você precisa. Muito obrigado pela atenção, forte abraço e até mais.